Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês algumas bibliografias para que vocês possam estar utilizando durante o período da faculdade ou até mesmo depois de se formar. Afinal, nós sabemos que nem toda fonte de estudo está na internet. Eu sei que a internet ajuda muito, mas os livros ainda são bastante importantes. Então eu vou indicar alguns para vocês aqui. Então nesse vídeo vocês vão dar uma conferida e vão ver que os livros são muito bons. E os livros foram escolhidos, na minha opinião, de acordo com a necessidade que eu tive no momento de buscar o conhecimento. Bom, pessoal, este primeiro livro aqui é o livro do Hidalberto Chevanato. Este livro fala sobre gestão da produção, uma abordagem introdutória. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito deste livro é o seguinte. Apesar de estar escrito na capa uma abordagem introdutória, ela não é tão introdutória assim. Em comparação a alguns livros que eu li sobre gestão da produção, este livro ele se apresenta de maneira bem completa a respeito de alguns aspectos, principalmente relacionados a planejamento e monitoramento. Neste livro eu pude perceber que o livro se aprofunda muito bem em algumas técnicas e alguns pontos de identificação dentro da gestão da produção ou até mesmo dentro do planejamento que é necessário para ser feito para que tudo corra da melhor forma dentro do fluxo produtivo. Já o próximo livro, que é o livro da Administração da Produção, de Nigel Slack, Robert Johnston, eu falo para vocês o seguinte: é considerado para muitos a Bíblia da Engenharia de Produção. Por quê? Pessoal, este livro ele é muito rico em detalhes e nele eu percebi que durante todo o processo produtivo podem existir técnicas de identificação de problemas e este livro trata muito bem disso. Você aprende a ter um olhar mais crítico ou até mesmo técnico para poder identificar esses problemas. Então é um livro bastante enriquecedor para o estudante de engenharia de produção ou até mesmo para o profissional, porque tanto estudando no período da faculdade quanto o pós, quando você estiver atuando, este livro ele vai te ajudar bastante. Muitos professores também consideram ele o livro de cabeceira, que é aquele que deve estar ali do lado da sua cama, que se todo dia você precisar aprender alguma coisa, é só você dar uma lidinha em alguma página dele ali que você vai encontrar muita coisa boa e necessária e principalmente aplicável nos dias atuais. O livro chamado Indústria 4.0 da dobradinha dos Rogérios, que é o Rogério Ramos de Moraes e o Rogério Monteiro. Esse livro ele tem um subtítulo afirmando que há um impacto na gestão de operações. Pessoal, o que mais me chamou a atenção nesse livro é o poder de contextualização. No caso, ele vem trazendo toda uma alusão histórica a respeito das grandes revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e o que ela vem impactando, ou seja, durante toda a história dessas revoluções industriais, o que elas vieram acarretando na sociedade. E vocês vão perceber também, se vocês pegarem para ler, que esse livro ele tem muita coisa que, mesmo a gente estudando por outras plataformas ou até mesmo outras bibliografias, não tem tanto detalhe. Então esse livro ele é bastante detalhado no que diz respeito a como as revoluções impactaram de forma direta na sociedade e o que podemos esperar da indústria 4.0, o que já vem acontecendo e o que pode acontecer. Esse livro ele dá meio que uma antecipação em algumas coisas que podem acontecer baseado no que estamos vivenciando hoje. Este livro aqui, que é o livro Pesquisa Operacional do Emerson Cole, pessoal, tem no título 170 aplicações, seja em marketing, em planejamento, em processo produtivo, seja lá o que for dentro de uma indústria ou dentro de sua empresa. Este livro de pesquisa operacional sempre vai apresentar maneiras de como você vai aplicar essas pesquisas para otimizar os seus resultados. E o que me chama mais atenção nele é justamente essa parte da aplicação, porque normalmente vemos livros que até contêm um conteúdo interessante, mas acaba se tornando maçante pela grande quantidade em sequência de conteúdos. Então, essas poucas pausas para aplicação dentro do livro
quebra essa parte maçante e faz com que você raciocine melhor a respeito do que você está lendo. Então este livro, para mim, ele é bastante enriquecedor, principalmente pelo fato da parte aplicável, que você consegue ler o que está ali e contextualizar com o que você vivencia, desde as coisas mais pequenas quanto as coisas maiores, que seja no seu trabalho, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Outro livro de pesquisa operacional, só que esse subtítulo tem Na Tomada de Decisões, de Eric Lechtenmarker. Ele é excelente pelo simples fato dele ser projetado para ser trabalhado em Excel. Pessoal, eu defendo bastante o aplicativo Excel e tudo aquilo que vai subsidiar, ou seja, potencializá-lo numa ferramenta ainda melhor. Esse livro ele tem conceitos bastante interessantes sobre modelagem operacional, só que voltado para o Excel. Então, para mim, isso é muito legal, porque o Excel é uma ferramenta mais acessível a todos e a linguagem, dentre as vários outros aplicativos, ele é o mais simples, é uma linguagem mais simplificada. Então, o livro também ele tem uma linguagem muito boa. Então, se você ler um pouquinho e for praticando, você vai ver que o que está lá é bastante acrescentador, principalmente nessa fase de faculdade, a fase que estamos estudando. O nosso último livro aqui é o livro do Marcelo Tito Salgado, que é o livro de logística, das práticas, técnicas e melhorias relacionadas à logística, seja ela industrial, seja ela em qualquer outro lugar. Pessoal, esse livro é bastante interessante para as pessoas que acabaram de ingressar na faculdade. Por quê? Ele é como se fosse um guia iniciante para que o estudante de engenharia de produção ele saiba o conceito, o que é a logística, o que o profissional faz, o que o mercado espera desse profissional, quais são as áreas que apresentam maior necessidade de melhoria, quais são os pontos que normalmente são encontrados em comum dentro de alguns negócios que se dá a partir de uma logística não muito bem aplicada. Então você começa a ler essa bibliografia e começa a entender, antes mesmo de você buscar aplicar esses conhecimentos, provavelmente já fique de forma clara, porque o livro, além dele ter uma linguagem bastante simplificada, ele até tem algumas ilustrações relacionadas ao que você pode estar aplicando quando você adentrar, seja lá no estágio. Uns livros que, na minha humilde opinião, foram livros que me acrescentaram bastante durante o período da faculdade. Assim, sempre que possível, eu vou trazer algum livro para vocês que possam estar acrescentando e facilitando sua jornada durante o processo facultativo. Então é isso, vamos juntos e até